Ela queria vir para São Paulo. O sonho dela era cantar aqui. E essa moça vai se despedir nos bares que ela canta. Ela escolhe o que ela mais vai para se despedir dos amigos. E ela vai entrar num carro com 3 pessoas desconhecidas. Ela vai aparecer morta. Ela vinha para São Paulo para tentar a sorte aqui e também para ficar com a família dela aqui. Só que ela morre. E o nosso Polido encontra a família e se aprofunda no caso. Põe no Cidade. Um abraço forte para consolar a irmã da vítima. A causa da morte de Erenilze de Oliveira Silva ainda não está revelada. Não foi fácil para um pai, né? Meu pai, ele fica com o coração, o corpo todinho abatido por causa disso. A filha dele tinha só 36 anos. O corpo foi achado a 30 quilômetros do local em que a vítima foi vista pela última vez, neste bar, no Gama, em Brasília. Na madrugada de sexta para sábado, entre 1h e 1h40, ela se despediu, pois era o último final de semana dela. Se despediu de todo mundo, que ela ia embora para São Paulo. E muito alegre, o tempo todo sorridente, não tinha inimigos nem nada. Ela atendeu um telefone, parou um carro na porta da loja e pegou ela. E depois a gente no outro dia ficou sabendo o que tinha acontecido. Os planos de Erenilze foram interrompidos de forma brutal. Ela sempre falava, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. Falava, vem embora, minha irmã, vem embora. Ela falava, mas eu preciso vender minhas coisas, eu não quero deixar minhas coisas para trás. Eu conquistei, eu demorei para conquistar. Eu queria levar. Erenilze era secretária executiva, mas alimentava a paixão e o sonho de ser reconhecida como cantora. Sempre estava junto com a gente, não só comigo, mas com todos os cantores de Brasília. Ela gostava muito de participar dos shows, né? E onde ela chegava era só alegria. Pessoa do bem, uma pessoa bacana, transmitia paz para todo mundo. Trabalhava duro nas noites e madrugadas do Distrito Federal. Tudo parou naquela sexta-feira em que a moça foi convidada para sair e se divertir. Um convite para a morte. Ela falou assim, eu não vou sair hoje, não tô afim de sair hoje, eu vou ficar em casa, eu tô cansada. Mas ela saiu. Aí o que se sabe é que ligaram para ela, insistindo para ela sair. Ela ir num barzinho TM, lá no setor sul. No Gama. No Gama, setor sul do Gama, né? E ela foi. O assassinato pode ter sido uma emboscada. A polícia busca respostas. Nós nem sabemos se o óbito foi aqui na região ou teria sido em algum outro lugar. Então nós vamos entrar em contato com a Polícia Civil do DF também para tentar alguma informação relevante. Testemunhas confirmam. Viram a garota sair do bar às 4 horas da madrugada. Erenilze estava sozinha e feliz. Momentos depois, algo aconteceu. É justamente o detalhe que chama a atenção da polícia. Porque ela se encontrou no meio da rua com um homem e 2 mulheres. Mas a identidade dessas pessoas ainda não está revelada. Erenilze seguiu com todos para um carro prata que estava estacionado nas proximidades. Entrou e depois disso desapareceu. Erenilze era conhecida na região como Helenice Steiger. A família conta, minutos antes do enterro no interior de São Paulo, que ela estaria sendo ameaçada. Eles estavam hackeando. Desabilitar o Facebook. Mostrando alguma coisa que ela não estava fazendo. Eu não sei o que é. Mas ia ser 7 dias. Falou assim, é só 7 dias que eu vou sair do Facebook. E falou chorando, porque eu não faço isso e não sei o que é. Ninguém sabe o que é. Ele falou assim, fala o que está acontecendo. Ela falou nada e não falou o que era, não falou. Ela não entrou em detalhes? Não entrou em detalhes. Só disse que a rede social dela estava sendo invadida. Isso. Erenilze não estava solteira. Namorava à distância com um amigo de infância, que vive na pequena cidade de Juquitiba. A reaproximação dos dois foi definitiva na decisão de voltar para o Sudeste.
Restava apenas uma semana. Erenilze não queria se desfazer do que lutou para comprar. Por isso, decidiu ficar mais alguns dias em Brasília. Pretendia vender os objetos de valor para só depois comprar uma passagem de ônibus direto para São Paulo. Não deu tempo. Amigos e familiares jogaram na internet fotos e cartazes eletrônicos. Queriam notícias da jovem que cantou pela última vez na madrugada de sábado. Pouco mais de 24 horas depois, uma amiga teria descoberto toda a verdade. A cantora não tinha sumido, tinha sido assassinada. Ela me mandou uma mensagem que precisava falar urgente comigo. Que horas? Por volta de 1h da tarde. Do sábado? Do domingo. Domingo? Domingo. Ela falou que a minha irmã estava desaparecida. Me pedindo perdão porque não me avisou antes. E chorando, desesperada. Nem a polícia afirma ainda se a vítima foi morta nas proximidades da BR-060, que liga Brasília a Goiânia, ou se foi abandonada ali, distante de onde foi vista ainda viva. Eram 7 horas da manhã. O sol já estava forte, quando 2 agricultores caminhavam calmamente pela estrada de chão e se assustaram. Viram o corpo de uma mulher nas margens da mesma estrada de terra batida. Foram eles que ligaram para a polícia logo em seguida. Quando se aproximaram ainda mais, viram que se tratava de uma vítima jovem, Erenilze. A moça estava quase completamente sem roupas, usava apenas calcinha e a parte de cima estava levantada, com os seios à mostra. A jovem estava com a barriga para cima e os sinais eram claros. Erenilze foi brutalmente espancada antes de perder a própria vida. Diz que ela reclamava alguma coisa, né? De quê? É que estava sendo ameaçada, né? Por quem? Para uma pessoa, mas só que não diz o nome e também não disseram quem é, entendeu? Não foi provado. Erenilze dividia aluguel com uma amiga havia 9 meses. Essa mulher vai ser ouvida pela polícia. Na mesma semana em que a jovem foi achada sem vida, ela postou na internet um texto que intriga a família e até a polícia. A jovem cantora escreveu: "Os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é maior que a gratidão." Isso não pode ficar impune. Eu estava falando aqui dos políticos, dos empresários ricos que vão presos, nem algemados são. Termina o nosso Cidade Alerta, programa da família brasileira. Você vai ficar agora